A maioria das pessoas nunca consegue, nem por um momento, livrar-se das amarras impostas por aqueles ao seu redor, nem ignorar a aprovação deles. Desde o momento em que começam a entender os sorrisos e franzidos de testa dos pais, elas precisam constantemente da aprovação de todos, até de estranhos. Essas pessoas baseiam seu valor inteiro no que os outros pensam delas. Nós nos preocupamos demais com o que os outros pensam de nós. Damos um valor exagerado à aprovação social e temos um medo irracional de desaprovação, críticas e rejeição. Em vez de trilharmos um caminho na vida que esteja alinhado com nossos talentos, forças e desejos, nos conformamos com o que os outros esperam de nós. Alguns de nós até deixamos nossos sonhos morrerem por medo de como seremos julgados se os perseguirmos. Pausa rápida. Vamos combinar uma coisa. Se o que você busca é evolução e crescimento, faz um favor a si mesmo e dá uma olhada na descrição. Lá tem algo que pode ser o próximo passo na sua jornada. E sabe o que é mais legal? Ao investir em você, você me ajuda a continuar trazendo mais conteúdo para a sua evolução. Se não for o momento, sem problema. Vamos continuar. Neste vídeo, vamos explorar como podemos diminuir essa necessidade excessiva por aprovação social e superar o medo paralisante da desaprovação social. Nunca desejei satisfazer a multidão, pois o que sei, eles não aprovam, e o que eles aprovam, eu não conheço. Um primeiro passo útil para cultivar uma atitude mais saudável em relação às opiniões alheias é refletir sobre o caráter das pessoas cuja aprovação buscamos. Esses indivíduos merecem nosso respeito e admiração. Eles estão prosperando ou estagnando. Possuem mentes corajosas, independentes e inquisitivas, capazes de buscar a verdade e formar e expressar suas próprias opiniões, ou são conformistas covardes que aceitam e regurgitam acriticamente o que ouvem das notícias mainstream, celebridades, personalidades das redes sociais e políticos? Se um indivíduo não nos impressiona, por que deveríamos nos importar se nosso modo de vida o impressiona? Por que você se alegra com o elogio daqueles que você mesmo não pode elogiar? Ou como Arthur Schopenhauer ecoou, o que acontece na consciência de outras pessoas, como tal, é indiferente para nós. E com o tempo nos tornamos realmente indiferentes a isso, quando percebemos quão superficiais e fúteis são os pensamentos da maioria das pessoas, quão estreitas suas ideias, quão mesquinhos seus sentimentos, quão perversas suas opiniões e quão erradas são na maioria das vezes. Nos condicionarmos a ser indiferentes à aprovação de um único indivíduo é uma coisa. No entanto, quando estamos na presença de um grupo ou multidão, a necessidade de aprovação pode ser especialmente forte, e às vezes essa necessidade se manifesta como uma ansiedade social que prejudica nossa capacidade de prosperar. Ao discursar ou se apresentar, ficamos tensos e nervosos, incapazes de atuar no nosso melhor. Em reuniões sociais, somos constrangedoramente autoconscientes e incapazes de agir com espontaneidade natural. E o pior de tudo, a ansiedade social que está por trás de uma necessidade excessiva de aprovação de grupos nos impede de seguir nossa consciência. Mesmo sabendo que o que estamos dizendo ou fazendo é errado, seguimos timidamente a multidão. Segundo o filósofo estoico Epicteto, para domar essa ansiedade social, devemos refletir sobre a natureza de uma multidão. Pois, como Epicteto disse sobre o indivíduo ansioso socialmente, ele não sabe o que é uma multidão, nem o aplauso de uma multidão, o que é o elogio da massa de pessoas, e qual valor isso tem na vida, são coisas que ele não conhece nem estudou. Por isso, ele está destinado a tremer e empalidecer. A maioria das pessoas se relaciona com uma multidão como se fosse uma entidade própria, e naturalmente se intimidam com sua presença. No entanto, na realidade, uma multidão não é nada mais do que uma coleção de indivíduos reunidos em um local ou unidos por um sentimento comum. Quando na presença de uma multidão, se nos treinarmos para ver e nos relacionar com indivíduos únicos, em vez da multidão como um todo, será muito mais fácil diminuir uma ansiedade ansiosa por aprovação. Pois, assim como devemos ser indiferentes à aprovação de um único indivíduo que não respeitamos, o mesmo se aplica a uma coleção de indivíduos que acontecem de estar reunidos. Ou como o filósofo e estadista romano Cícero escreveu, que absurdo é supor que as mesmas pessoas ignorantes e comuns que você despreza, quando tomadas individualmente, sejam de maior consequência quando reunidas. Em alguns casos, no entanto, um grupo ou multidão é composto de indivíduos com mentes impressionantes e caracteres admiráveis. Mesmo assim, o que tais indivíduos pensam de nós não está sob nosso controle e, portanto, não deve ser nossa preocupação. Tudo o que podemos fazer é nos comportar com integridade, tentar nos abster de fazer algo que mereça desprezo, então, aceitar graciosamente quaisquer opiniões que eles formem sobre nós.
Não há nenhum homem bom que se lamente ou gemido, nenhum que chore, nenhum que fique pálido e trêmulo e diga: como ele vai me receber? Como ele vai me ouvir? Escravo, ele vai agir como achar melhor. Por que você se preocupa com os negócios de outras pessoas? Além de moderar nossa necessidade de aprovação social, superar o medo da desaprovação, do ridículo e da rejeição também é promover a vida. Precisamos ser capazes de manter um estado de indiferença tranquila quando atacados pelos espinhos do desprezo alheio, seja online ou no mundo real. Epicteto aconselhou que, quando somos alvo do desprezo de outra pessoa, a primeira coisa que devemos fazer é pausar e nos permitir respirar antes de reagir, pois reações imediatas ou reflexivas são muitas vezes autodestrutivas. Se nos dermos um momento para nos compormos, estaremos livres para escolher uma resposta que seja apropriada para a situação. A liberdade humana envolve nossa capacidade de pausar entre o estímulo e a resposta. Nessa pausa, escolher a resposta para a qual desejamos jogar nosso peso. Ou, como Epicteto observou, lembre-se de que você é insultado não pela pessoa que o agride ou abusa de você, mas pela sua opinião de que essas coisas são insultuosas. Portanto, sempre que outro provocar, tente acima de tudo, não se deixar levar pela impressão, pois se você atrasar as coisas e ganhar tempo para pensar, será mais fácil controlar-se. Uma das maneiras mais poderosas de responder a insultos ou ridicularizações é ouvir como uma pedra. Isso envolve reagir à pessoa como uma pedra reagiria. Em outras palavras, é não reagir de forma alguma. Deixamos suas palavras caírem em ouvidos surdos, seguimos nosso caminho e fingimos que a outra pessoa não existe. Esta resposta é eficaz por dois motivos. Primeiro, quando alguém nos insulta ou ridiculariza, uma das coisas que eles querem é provocar uma reação. Eles querem sentir que suas palavras têm poder sobre nós. Ao ouvir como uma pedra, nos abstemos de satisfazer sua vontade de poder e mostramos, ao não fazer nada, que suas provocações são mesquinhas e incapazes de nos mover. Em segundo lugar, como nossos pensamentos e emoções são influenciados por nossas ações, ao reagir como uma pedra, nos tornamos internamente semelhantes a uma pedra. É a marca de uma grande mente se elevar acima dos insultos. A forma mais humilhante de vingança é tratar seu adversário como se não valesse a pena se vingar. Os grandes e nobres são aqueles que, como uma besta senhorial, escutam imóveis o latido de pequenos cães. Ou como Epicteto explicou, o que significa ser insultado? Vá até uma pedra e a insulte. Que efeito você produzirá? Bem, se você ouvir como uma pedra, o que alguém que te insulta conseguirá alcançar. Outra estratégia é responder ao desprezo com humor. O humor alivia a tensão da situação. Mostra a outra pessoa que não vamos nos rebaixar ao nível dela e responder à sua vileza da mesma forma, nem alimentar as chamas de sua raiva. Uma observação especialmente espirituosa pode até transformar um inimigo em amigo. Mas, talvez o mais importante, o humor gera poder, pois é a marca dos poderosos se divertirem com aqueles que os maltratam. Ou como Sêneca observou, alguns se ofendem se um cabeleireiro os empurra. Veem um insulto na grosseria de um porteiro, na arrogância de um assistente, na altivez de um valete. Que riso tais coisas deveriam provocar? Com que satisfação sua mente deve ser preenchida quando você contrasta sua própria paz de espírito com a inquietação em que outros tropeçam? O filósofo Diógenes era mestre na arte de usar o humor para adoçar seus tratos com pessoas desagradáveis. Quando insultado por um homem careca, Diógenes respondeu: não vou insultá-lo em troca, mas simplesmente parabenizar seu cabelo por ter fugido de uma cabeça tão má. Outra vez, alguém lhe informou que um colega filósofo estava falando mal dele, e Diógenes respondeu: isso não é de se admirar, já que ele nunca aprendeu a falar bem. Quando provocado por um grupo de homens, Diógenes gritou de volta: venham aqui, homens. Quando se aproximaram, Diógenes casualmente os dispensou, dizendo: eu chamei por homens, não por escória. Ocasionalmente, no entanto, o humor que usamos deve ser direcionado a nós mesmos, pois às vezes os insultos contêm grãos de verdade. Em vez de mostrar ofensa aos insultos que acertam o alvo, estamos muito melhor reconhecendo que, como todos os outros, temos falhas, peculiaridades, tolices e pontos cegos que podem e devem ser objeto de humor. Se pararmos de nos levar tão a sério e desenvolvermos uma humildade saudável, então podemos rir com a pessoa que está rindo de nós e assim arruinar suas tentativas de nos perturbar. O filósofo francês Montaigne escreveu que um objetivo digno é ser igualmente risível e capaz de rir. Montaigne, Ensaios. Sêneca observou que ninguém é ridículo se consegue rir de si mesmo. Sêneca, sobre a firmeza do sábio, enquanto Epicteto afirmou:
Se você ouvir que alguém falou mal de você, não faça desculpas sobre o que foi dito, mas responda: claramente ele não conhecia meus outros defeitos, ou não teria falado apenas dos que ele mencionou. Em última análise, porém, o maior antídoto para se importar demais com o que as pessoas pensam de nós é cultivar confiança em nós mesmos. Se estamos inseguros e atormentados por sentimentos de inferioridade, seremos dependentes de maneira servil da aprovação de outras pessoas e viveremos com o medo eterno de seu desprezo. Por outro lado, se focarmos nosso tempo e energia no fortalecimento da mente e do corpo, na melhoria de nosso caráter, na conquista de nossos objetivos e na modelagem de uma vida da qual possamos nos orgulhar, então o que os outros pensam de nós, seja bom ou ruim, diminuirá para o reino da insignificância. Se você for tentado a buscar aprovação externa, perceba que comprometeu sua integridade. Se precisar de uma testemunha, seja sua própria testemunha,